atacou junto com outros membros do Messias. O monstro-chefe Cerberus pertencia à família dos cães infernais, o número de cães infernais que morreram em suas mãos. O confiante Ken continuou a destruir todos os cães em seu caminho, porque mesmo no passado ele matou 23 indivíduos. Neste momento, Vincent soube em seu escritório que Ken ainda estava vivo. O secretário Kim confirmou isso e entregou a carta a Vincent. A carta dizia que, como os terroristas japoneses continuavam a ameaçar sua vida, ele teria que fingir sua morte, e forneceria informações mais detalhadas à guilda depois que tivesse a oportunidade de sair daqui. Para cruzar a fronteira com segurança, ele precisa de dinheiro. Vincent disse que mesmo que o cara fosse jogado no meio do Oceano Oriental, ele voltaria vivo. Vincent disse a ela para ter cuidado e não permitir vazamento de informações e enviar imediatamente os fundos. Mas Kim estava preocupado e disse que estava agindo de forma muito suspeita, por mais ameaçador que fosse, e era estranho que ele ainda mantivesse tudo em segredo deles. Ela perguntou se ela realmente confiava nele, mas Vincent disse que nunca confiou nele e que ele era apenas uma ferramenta necessária para realizar suas ambições. Surpreendentemente, Vincent ficou feliz por ainda estar vivo, pois assim poderia devolver o investimento. Vincent quer fazê-lo pagar integralmente por ter decidido enganá-lo. Mas só quando tudo acaba, é estranho que Ken lhe tenha contado a verdade. Locke observou Ken em estado de choque. Ele pensou que havia subido até lá mesmo sem uma armadura que pudesse bloquear as chamas infernais. Ele pensou que simplesmente decidiu desistir e foi lá para morrer. Ken finalmente mostrou suas habilidades. Ken se moveu rapidamente como se estivesse antecipando todos os ataques dos cães infernais. No entanto, até onde ele sabe, esta é a primeira vez que encontra essas criaturas. Locke olhou para a montanha que foi atingida pelas chamas do cão infernal. Acontece que, apesar de todo o poder do fogo infernal, ele simplesmente se esquiva sem problemas. Ken calmamente se virou e disse que só restava um. Ele era como uma fera. Ele lidava com o cão infernal com muita facilidade. Armas feitas de ossos de dragão derretem rapidamente. Ele escolheu ossos de dragão como arma. Ken disse que preparou ossos suficientes. Uma pilha de ossos cresceu do chão, lanças feitas de osso de dragão bebê. O poder de ataque é baixo, mas se orgulha de sua durabilidade. Tendo feito tudo o que ia fazer, Ken disse com segurança que agora eles poderiam encerrar o dia. Mas por alguma razão, Locke correu até Ken gritando para ele esperar. Ele disse que não poderia continuar sendo tão preguiçoso, e que também tinha orgulho. Locke olhou com confiança para Ken e pediu-lhe que deixasse a última criatura para ele. Ele entregou seu escudo para Ken, segurando um dos ossos, e disse que não suportava ser um fardo para alguém. Locke estava se lembrando de seu passado quando Lee correu ferido para o escritório de Ovan. Ovan imediatamente correu até ela. Locke pensou que tinha pessoas que deveria proteger. Lee caiu de joelhos na frente de Ovan e começou a chorar. A pobre menina sentiu muita pena dela. Locke disse que ele deveria se tornar mais forte do que é agora. Agora está claro porque Locke estava tão furioso no passado de Ken. Agora ele é estúpido e engraçado. Mas nas memórias de Ken, ele era feroz porque Ovan foi morto. São mostrados vários jogadores que foram mantidos sob a mira de uma arma. Shakira, da guilda com cabeça de pássaro, entregou uma mala com as palavras sobre pagar contas. Todos os jogadores foram mortos de uma vez. O homem disse que esta era uma recompensa por matar jogadores locais perto da entrada da masmorra. O homem disse que estava grato porque eles tornaram o seu negócio muito mais fácil. Mas ela devolveu a nota e gritou que ele realmente achava que eles estavam arriscando a vida por aquele dinheiro. Ela perguntou se o diretor não havia dito a ele que eles pagavam apenas em páginas de habilidades ou itens. O homem disse que foi notificado sobre os termos do acordo com a Thunderbird Guild, mas recentemente teve problemas com o fornecimento de itens. Mesmo com o dinheiro, ele enfrenta dificuldades no mercado negro, e as masmorras que permanecem nas proximidades são apenas aquelas perigosas que eles não podem tocar. Mas a mulher ficou brava e se levantou e disse que nesta zona sem lei da Amazônia, a palavra do líder é lei. Ela o agarrou pelo colarinho e começou a ameaçar que arrancaria a língua dele se ele dissesse mais alguma coisa. Mas antes que ela pudesse fazer qualquer coisa, um raio o atingiu de repente e o incinerou. Um homem entrou no escritório e disse-lhe para não perder tempo. Ele perguntou descaradamente por que ela estava se torturando e tentando negociar com os insetos. É de manhã, mas o cão infernal ainda está vivo, com lanças do esqueleto do dragão espetadas nele. A bênção do rio Stygia foi ativada e Locke retornou ao mundo dos vivos, e imediatamente começou a atacar o cachorro. Mas ele caiu no chão, extremamente cansado daquele cachorro infernal. Locke perguntou o que aconteceu com o cão infernal enquanto ele estava inconsciente. Perguntou se Ken havia lidado com ela, mas ele apenas apontou para o cachorro. Ken disse que não fez nada e Locke cuidou disso sozinho. Vincent sentou-se em seu escritório e disse que não era a primeira vez que o surpreendia. Ele disse que não sabia que poderia enganá-lo e que era verdade que Ken estava sentado no escritório.
Vincent disse com uma expressão terrível que realmente pensava que estava morto. Ken se desculpou e disse que as pessoas dizem que se você quer enganar o inimigo, primeiro engane seus amigos. Vincent avisou Ken que de agora em diante é melhor ele não tentar enganá-lo, porque essas piadas o incomodam, e ele nem sabe o quanto Ken o enganou durante todo esse tempo. Ele tirou um jornal do armário e apontou para John, e disse que esse cara estava incomodando ele. A mídia estava criando rivalidade deliberadamente. Vincent disse que isso não fazia parte de seus planos, ele precisava que Isaac brilhasse sozinho. Ele ordenou que Ken persuadisse Isaac a pisotear John. Ken perguntou o que ele deveria dizer a Isaac para chamar mais atenção. Vincent afirmou que precisava tirar o máximo proveito de seu investimento nele. Então Ken pediu-lhe que lhe desse o formidável e o entregasse. Sakura curvou-se diante do espadachim quando o espadachim soube que Isaac pediu o anel de Salomão em vez de um escudo. O espadachim claramente não está feliz, mas disse que como deseja receber outro item em troca, este é um procedimento inevitável. Mas de repente ele ficou com raiva e perguntou com um olhar feroz como Isaac sabia que o anel de Salomão estava nas mãos deles. Sakura começou a implorar por perdão, mas o espadachim disse que não duvidava dos alunos. Mas o vazamento de informações era como se houvesse um rato entre eles. Ela começou a gritar que lidaria com Isaac, mas o espadachim recusou a ideia. O espadachim disse que precisava esperar, e agora teria que cortá-los com as próprias mãos para obter satisfação. Shakira perguntou se ela estava olhando para um fantasma ou um zumbi. Ken estava sentado na frente dela. Ken disse que um fantasma combina melhor com ele, e Shakira perguntou que ele iria se fingir de morto na frente do mundo inteiro. Ela surpreendentemente sabe tudo sobre Ken. Ela perguntou se ele planejava se esconder atrás da sombra de Isaac pelo resto da vida, mas Ken simplesmente respondeu que não era tão importante. Ken afirmou que veio aqui para ser levado ao comando desta guilda. Ela não gostou do Ken. Achou que ele exalava uma sensação desagradável. Ken perguntou se Grozny estava trabalhando em um intercâmbio. Ken perguntou o que ele poderia conseguir se vendesse Isaac para a guilda Thunderbird. Então não entendo mais nada. Isso irritou Shakira, e, levantando-se, ela começou a gritar que ele estava simplesmente zombando deles. Mas então aquele psicopata, o líder desta guilda do Trovão, apareceu atrás de Ken. Ele perguntou se valia a pena comprar por quilo então, pensando bem, é estranho que esse homem esteja usando a habilidade mesmo não estando na masmorra. Ken não ficou particularmente impressionado com essas ameaças, e afirmou que era improvável que precisassem de Isaac sem um membro. Na masmorra, enquanto Locke e Ken jantavam perto da lareira, Locke perguntou se ele realmente iria fazer isso. Locke disse que eles tinham acabado de sair de uma masmorra de 4 andares. Estavam até à beira da morte. Mas Ken apenas perguntou brincando se era verdade. Locke disse irritado que concordou em ir para o prédio de 5 andares, mas achou que foi uma decisão precipitada. Ken começou a provocar Locke novamente. Aparentemente esse é seu passatempo favorito, perguntando se o jogador realmente tem medo da masmorra. Locke finalmente percebeu que Ken estava simplesmente provocando-o dessa forma, e disse que não seria capaz de fazer isso o tempo todo. Mas Ken notou movimento nos arbustos e disse a Locke que alguém estava aqui. Uma garota saiu do mato. Ela era um pouco tímida. Ela se apresentou como Michelle da Guilda do Messias. Amanhã eles participarão da limpeza da masmorra juntos. Ela disse que era fã dele, e por isso queria cumprimentá-los. Ken pareceu surpreso. Ela já fazia parte do time dele no passado. Ele finalmente conheceu um velho amigo. No passado ela morreu em uma masmorra. Todos ficaram tristes com sua morte. É claro que ao contrário dos outros jogadores, eles não se importavam com o tesouro. Protegiam uns aos outros e faziam seu trabalho honestamente. Locke ficou encantado e disse com um sorriso que como ela era fã, ele deveria lhe dar um autógrafo. Mas Michelle foi até Isaac e entregou-lhe seu caderno, o que surpreendeu até Ken. É uma imagem engraçada de como Michelle está feliz. O rosto melancólico de Ken e o rosto ofendido de Locke. 3 guildas se aproximaram da masmorra. O Messias era o ex-time de Ken, a guilda Thunderbird e Mokosh. O chefe da guilda Thunderbird perguntou que, ao contrário do que todos sabem, Isaac é na verdade controlado por Ken. Mas Shakira não acreditou e gritou que provavelmente ele estava mentindo. Ken disse que ouviu falar que gosta de colecionar itens e páginas de habilidades. Ele disse que poderia ajudar a atacar as masmorras que eles precisavam. Se eles usassem Isaac, não haveria masmorras onde eles não pudessem entrar. O homem disse que pelo jeito que falava, parecia que queria algo específico dele. Mas Ken não conseguiu convencê-lo. E ele se levantou e disse que não lidava com propostas obviamente não lucrativas. E acrescentou que se quisesse algo, deveria oferecer algo mais interessante. Shakira ficou feliz porque o acordo não deu certo e perguntou se poderia resolver o problema com a cabeça. Mas Ken disse que uma masmorra que tivesse